Olá, meus amigos de todo o Brasil, é um prazer estar com você mais uma vez. Eu sou o pastor Pedro Eustáquio, do canal Você e o Seu Mundo. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito daqueles assuntos que nós estamos sempre tratando, que é sobre a saúde mental, depressão, a angústia, não é? Todas essas características aí. Hoje eu tenho uma palavra muito importante para você. Eu estou trabalhando numa pesquisa de 2018. Estou com ela aqui aberta no meu computador e eu resolvi falar com vocês a respeito disso, sobre o suicídio entre religiosos e líderes cristãos. Tem aumentado bastante nesse meio, não é? No ano passado, por exemplo, nós tivemos muitas notícias sobre pastores, evangélicos, pessoas religiosas se suicidando. E então saiu uma pesquisa, e não somente da Organização Mundial da Saúde, como também outros institutos lá dos Estados Unidos, eles têm trabalhado muito nessa questão. A pesquisa está dizendo o seguinte: 70% dos pastores e líderes, 70% dos pastores e líderes, normalmente eles têm alguma sinalização de depressão. 71% estão esgotados física e emocionalmente. E quais são as causas que levam essas pessoas, líderes religiosos, pastores, obreiros, missionários, teólogos, padres, pessoas que elas foram preparadas para poder ajudar as pessoas a alcançar a paz, alcançar o sentido da vida, ter uma estabilidade emocional. E por que essas pessoas que são orientadoras, que são pessoas que são procuradas para orientar e ajudar justamente essas pessoas que estão com angústia, com medo, com depressão e até com pensamentos suicidas? Acontece que esses mesmos orientadores, líderes religiosos, pessoas que estão pastoreando igrejas, também estão com os mesmos sintomas de depressão, esgotamento físico, esgotamento mental, estão desestruturados emocionalmente. E quais são as causas? É muito fácil. Em primeiro lugar, essas pessoas, como eu, que sou pastor, sou terapeuta, sou pesquisador na área da saúde mental, eu também estou sob essas influências, não é? Da depressão, de estarmos aí sujeitos às mesmas coisas que qualquer pessoa são sujeitas. O ser humano, quando ele está debaixo de opressão ou de depressão, não é? Passando por situações de estresse, ele tem todo o mesmo sentimento, as mesmas vocações que qualquer ser humano, sem importar se ele é religioso ou não, estão sujeitos a essas mesmas emoções. Por quê que eu digo isso? Eu digo isso porque as causas de suicídio, né, que é o nosso assunto hoje aqui, elas advêm de muitos fatores. E as estatísticas têm mostrado uma grande preocupação para todos aqueles que são orientadores e que trabalham nessa área. Por exemplo, os profissionais, eu quero dizer, 3.000 pessoas por dia suicidam no mundo. Isso no mundo todo, cerca de 3.000 pessoas. Isso corresponde a um suicídio a cada 40 segundos. Isso quer dizer que quando eu terminar essa fala aqui, de mais ou menos 10 minutos com você,
10 pessoas no mundo já terão suicidado. É um número muito grande. E o índice é maior entre jovens entre 15 e 19 anos e uma população também entre 15 e 44 anos. Ou seja, são pessoas bem jovens. Idosos também estão se suicidando, crianças e pré-adolescentes estão se suicidando, mas o número maior está dentro desse aí que eu te falei. E as causas são, no caso de pastores e líderes, porque as causas são diferentes daqueles que são líderes, pastores religiosos e daqueles que não estão, obviamente não estão ligados a esses fatores religiosos. Para os pastores e líderes evangélicos, as causas têm sido descuido com a saúde, ou seja, vários profissionais da saúde, cardiologistas, neurologistas, clínicos, médicos clínicos, eles têm acusado em uma boa parte do Brasil que essa população de evangélicos, principalmente pastores, líderes, aqueles que cuidam de igreja, não cuidam da saúde. Normalmente, quando eles vão procurar o médico, eles já estão com risco de depressão, já estão com risco de infarto, risco de AVC, porque estão sedentários, praticam pouco exercícios, tomam pouco remédio, cuidam mal da saúde. Esse é um dos fatores. O segundo fator são as traições ministeriais, ou seja, a pessoa o pastor, o líder evangélico está bem estabilizado em sua instituição, não é? Com a sua comunidade, ele tem tudo sob o seu controle, as coisas estão indo bem, a sua organização está crescendo, os vários setores de dentro da organização estão funcionando, mas aí vem a traição ministerial. O que é isso? São obreiros, pastores adjuntos, auxiliares, que chega um momento quando ele fala, olha, não estamos gostando da administração desse líder, desse pastor ou dessa organização, e então eles dividem, acabam abrindo outro ministério, indo para outros lugares e levando metade, se não quase todo, o pessoal daquela organização. Então, traição ministerial é outro fator que tem deixado os líderes, os pastores predispostos para depressão. Também problemas conjugais, problemas familiares, ou seja, filhos de pastores que ficam problematizados, muitas vezes até em contato com álcool, drogas, e saem da igreja, são insatisfeitos com o modo de vida que eles têm dentro da casa, com a maneira como o pai se doa para essas organizações, para essas igrejas, e não se doam tanto para a família. Tem todo um fator aí, não é? As próprias esposas que não têm tempo para estar num restaurante, tirar umas férias, dar uma saída, tomar um ar fresco. Muitos desses líderes, eles têm uma ideia que Deus em primeiro lugar, então o restante vai quando der, mas não é bem assim. Não é? Por exemplo, cuidar da sua saúde, cuidar do seu coração, fazer exercício físico, alimentar bem, dormir direito, não é? Cuidar da sua família, dar tempo para a esposa, para o cônjuge, né? Para os familiares. Deus não vai fazer isso para você, não. É você que tem que fazer isso. Porque você não faz isso, acaba gerando uma corrente de estresse ao redor de todas as pessoas que estão com você. E, por último, nós temos o baixo salário, né, dessas pessoas. A maioria, uma grande maioria, não tem um salário que venha realmente a trazer uma estabilidade financeira na família. E, por último, a tal da pose da perfeição, ou seja, o líder, o pastor, aquele que é cristão, que é evangélico, ele não pode errar.
Ele não pode falhar porque a turma cai em cima dele, não é? Ele não pode ter uma pequena falha, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser santo, ele tem que ser um Deus, sei lá o que é que ele tem que ser, mas ele tem que ser perfeito, ele não pode falhar, ele não pode equivocar, ele não pode se enganar, ele não pode, porque tudo vira, às vezes um equívoco vira uma mentira, vira uma traição, vira uma coisa moral na vida dessas pessoas. Então, são essas coisas que eu estou falando para você. O descuido com a saúde, as traições ministeriais, problemas conjugais, problemas da família, baixo salário e a busca pela perfeição que não existe. O próprio apóstolo Paulo disse que nós não somos perfeitos. Ok? Estes dados são o que as pesquisas estão dizendo no ano de 2018. São vários institutos de pesquisas que têm demonstrado isso. São muitos trabalhos que estão sendo feitos nesta área. E para terminar esse ponto aqui, porque nós vamos estar continuando, não é? O assunto vai continuar, não dá para eu gravar um vídeo de 1 hora, 2 horas, você não vai assistir, não adianta. Então nós temos que ir fazendo assim, eu vou gravando uns vídeos, mais ou menos de 10 minutos, assim, e nós vamos discutindo o assunto, tá bom? Então, a última coisa que eu deixei para falar com você, uma das coisas que tem pegado bastante é o dormir. Já existe uma doutora, a doutora Rosana Alves, ela é uma doutora que pesquisa o sono, né, nos Estados Unidos, é ligado a uma organização muito importante aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, e ela, juntamente com outros cientistas e pesquisadores, tem feito uma grande descoberta na área do sono. Você sabe por que os jovens estão aí se matando, igual aconteceu agora há pouco aqui no Brasil, e esse tipo de acontecimento dos jovens atirar, matar as pessoas aí nas escolas, no meio da rua, esses atentados que acontecem em Estados Unidos, Europa, vários países, né? E acabam se suicidando depois de matar dezenas de pessoas. E uma das causas é o dormir, né? Dormir é muito importante. Todo mundo deve dormir pelo menos 8 horas por dia. Até então, os cientistas e os entendidos nesse aspecto do sono diziam que não, você podia dormir o tanto que você se sente bem. Se é só 3 horas, se é só 4 horas, se é só 5 horas, se você se sente bem é o suficiente. Não. Essa tese já está lançada por terra, não é? Já caiu por terra. E aí, no próximo vídeo, eu vou te explicar o porquê que você tem mesmo que dormir entre 7 e 8 horas, no mínimo, por dia, para não se tornar uma pessoa agressiva, uma pessoa impaciente, apressada, não é? E trazendo muitos tumultos para a sua vida. Nós vamos estar falando isso no próximo vídeo, tá ok? O versículo que eu separei para a fala de hoje está lá em Romanos capítulo 12 e 2. Lá diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. É assim que está escrito lá. Não se amolde ao padrão desse mundo. Os padrões que o mundo está oferecendo, não somente para os líderes evangélicos, religiosos, não, para todas as pessoas, não são dignos de aceitação. Você não pode ir se assimilando, se integrando, se adaptando aos padrões que o mundo está oferecendo, porque eles têm sido maléficos para nós. Nós temos que ter muito cuidado. Então, vamos continuar falando isso no próximo vídeo, para não te cansar. Deus te abençoe. Ligue para a gente, mande seu e-mail, fique em contato, não é? Transmita essas palavras para os seus amigos, colegas, será de muita importância para nós. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.